boa noite. Eu avisei. Sim, tentar prever o futuro é sempre uma cilada. Quem experimentou isso na pele foi a astróloga Mônica Buonfiglio, que previu uma série de acontecimentos na vida da atriz Nicole Puzzi no ano de 1993, até que 10 anos mais tarde, ela foi confrontada pela própria Nicole no programa do Clodovil. Em 92, você fazia um programa na TV Bandeirantes. Exatamente, fazia o dia a dia. Eu liguei para você, a produção me ligou, e você fez uma previsão no ar, e eu acreditava. E eu me casaria até março de 93. A peça Sauna seria um tremendo sucesso, tem gravado isso. A peça Sauna seria um tremendo sucesso, e eu viajaria muito no ano de 93. Eu não me casei até hoje. A peça Sauna foi o único fracasso da minha carreira e eu fiz uma viagem em 93. Sim, a televisão aberta já foi muito mais interessante. Mas você ficou curioso para saber a resposta da astróloga? Não teve resposta. Ela fica quieta ao longo do programa todo com essa expressão de quem nem lembra que falou essa merda em 93. Ela provavelmente falou muita merda em 93. Se ela fosse boa mesmo de prever o futuro, ela não tinha nem ido no programa do Clodovil para tomar esporro de cliente. Você já deve ter ouvido falar no mito de Cassandra. E não estou falando do personagem da saudosa Araci Balabanian em Sai de Baixo, mas do mito grego. Cassandra recebeu do deus Apolo, que previa o futuro, o dom de também adivinhar o futuro em troca do seu amor. Mas depois de receber o dom, Cassandra não cumpriu sua parte do trato, não amou Apolo de volta, o que prova que Apolo não previa lá muito bem o futuro, não. Ele foi o primeiro astrólogo, mas Apolo ficou puto com Cassandra. O que é que ele fez, então? Ele tomou de volta o dom da previsão que ele tinha dado? Não, muito pior. Ele deixou o dom com Cassandra, mas tirou dela todo o seu poder de persuasão. Ou seja, Cassandra foi condenada a saber do futuro, mas jamais conseguiu convencer ninguém que ela tinha razão. Sim, Cassandra foi uma espécie de Marina Silva do seu tempo. Você deve se lembrar, talvez, do cavalo de Troia. Então, Cassandra está lá. Sim, ela estava lá em Troia. E ela tentou avisar os troianos que aquele cavalo gigante de madeira não era um presente, porque aquilo era um presente grego. Né? Inclusive, não só um presente grego, como era um presente cheio de grego. E, no caso, não precisava nem se adivinha para saber disso, que aquilo era um presente grego. Porque um cavalo gigante de madeira é um presente merda até se viesse nenhum grego dentro. Vai fazer o quê com aquela merda em casa? Não pode, mesmo que não tenha grego, vai fazer o quê? O grego vem te visitar, depois você tem que botar na sala, não dá nem pra dar pra alguém que fala, cadê meu cavalo? Deve ficar aquela merda ocupando espaço em casa. Então, mesmo que tivesse grego, os troianos tinham que falar, obrigado, gente, até porque a gente tá em guerra, não vou ser passando. Mas o fato é que ninguém acreditou em Cassandra. E o resultado você já sabe. Os troianos foram trucidados. E a parte mais triste, Cassandra foi a única sobrevivente. Ou seja, não tinha nem ninguém vivo pra ela dizer, eu avisei. E a verdade é que não tem nada mais chato do que uma pessoa que fica repetindo, eu avisei. Aliás, tem sim. Aquele amigo que diz, você avisou, caçado, não lembro. Você não avisou não, você não lembrava. Bom, você talvez já tenha entendido onde é que eu quero chegar. A indicação do ministro Zanin foi um presente de grego e a gente, do Greg News, foi uma Cassandra. Sim. A gente fez todo um programa antes da nomeação dizendo que o Zanin era cilada. A gente foi desacreditado, zoado, foi motivo de chacota e agora estamos sozinhos. Sem ninguém para dizer, eu avisei. Pois todos os progressistas que comemoraram a nomeação do Zanin hoje estão presos por porte de drogas. Mas falando sério, às vezes era melhor a gente estar errado. Sim, eu preferia estar errado. Eu tenho que avisar um negócio para vocês, sobretudo para os jovens. Estar certo é um negócio superestimado. Não tem graça nenhuma dar certo. Você ter razão na vida é tipo você ter um cupcake. Tá? Depois de você tirar uma foto daquela merda, faz o quê? Não tem gosto de nada aquela merda. Razão e cupcake é um negócio só serve para adolescente ganhar like em rede social. O problema é que nós, aqui do Greg News, infelizmente, acertamos. Então, sim, nós sim tivemos razão, mas não acertamos tanto, não. É bom ser sincero também, para não ser aqui cabotino. Vou falar a verdade. A gente previu, sim, que dentro desse cavalo de madeira poderia ter alguma surpresa ruim. A gente não previu. A gente não imaginava que as surpresas seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse numa pessoa só. Foi um pouco como aquele cartaz da manifestação. Nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda. O que se viu de lá pra cá não foi só que Zanin se revelou mais um conservador na corte. O que por si só já seria bizarro. Afinal, botar mais um conservador no Supremo é tipo a Alemanha ter feito aquele 7º gol totalmente desnecessário. E o Zanin se revelou pior do que isso. Ele foi uma espécie de 8º gol da Alemanha. E o Lula foi o Davi Luiz.
Na primeira semana do Zanin no Emprego Novo, o cara já estreou votando para manter na cadeia 2 pessoas que tinham furtado um macaco de carro, 2 galões vazios de plástico e uma garrafa com óleo diesel pela metade que estava num posto de gasolina. E o valor total disso tudo era avaliado em R$100. Olha essa foto. Inclusive, eu acho que não consegue R$100 disso não, irmão. Olha, o galão vazio não é nem um galão, tá todo rachado. Por que levou isso, tadinho? Entendeu? Isso aí é o lixo, ele estava ajudando a levar o lixo para fora do posto. No dia seguinte, Zanin mostrou que ele não é assim tão duro em todos os casos, não. Em alguns casos ele é bem generoso, gente boa pra caralho mesmo, coração grande. Afinal, ele votou a favor de permitir que juízes julguem casos de clientes dos escritórios de seus parentes. Ele, que aliás é casado com uma advogada, que tem casos no Supremo, coincidentemente, é óbvio, ele alegou que impedir um juiz de atuar em casos envolvendo clientes dos escritórios de seus familiares isso é uma afronta ao direito ao trabalho e à subsistência do advogado. A pessoa ganha milhões de reais, dando acesso privilegiado ao seu pai ou ao seu tio juiz, é um direito sagrado à subsistência. Já furtar meia garrafinha de óleo diesel aí já é sacanagem, né? O problema desse país, a gente sabe que é a máfia da meia garrafinha de óleo diesel. Ainda nos seus primeiros dias de trabalho, Zanin conseguiu o feito de ser o único juiz a votar contra a equiparação da homofobia e da transfobia ao crime de injúria racial. Ou seja, punir o ódio de gênero com o mesmo critério do ódio racial. Nem o Nunes Marques votou com ele. A equiparação foi aprovada por 9 votos a 1. Deixando Zanin sozinho na posição mais extremista da corte. Sim, ele conseguiu a proeza, gente, de estar à direita 2 ministros bolsonaristas. Provavelmente fazendo com que Bolsonaro se arrependa de não ter indicado ele. E talvez essa tenha sido a real intenção do Lula ao indicar Zanin. Não era para irritar o Moro, não, era para dar inveja no Bolsonaro. Onde é que o Lula encontra essa garotada boa aí? Essa meninada talentosa. E não parou por aí, não. Na segunda semana de trabalho, o Zanin se tornou o primeiro dos ministros da corte a votar contra a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Primeiro que sono do caralho, irmão. Eu tinha que mudar o nome para Cristiano Sonin. Ou Cristiano Dramin. Puta que pariu, irmão. Mas o cara começou agora, não tá com esse ânimo, pegou agora no batente, no trabalho, acabou de pegar o emprego novo, já tá com esse ânimo todo. Mas enfim, isso não faz o menor sentido, irmão. Primeiro que dezenas de países já descriminalizaram o uso de drogas, isso já tá claro que isso não tem impacto na taxa de uso. Repetindo, para que fique claro, descriminalização não aumenta o uso. E o Zanin tá careca de saber disso. Perdão, tá calvo de saber disso. Tá calvo ainda. Só que ele disfarça com argumentos tão frágeis e quebradiços quanto seus fios. Aliás, sabe o que é bom pra calvície, Zanin? Maconha. E a prova disso, você já viu algum maconheiro careca? Não tem. É Bob Marley, é Snoop Dogg, D2. Conhece o maconheiro careca? É porque ele não é maconheiro bastante. Essa posição do Zanin é tão radicalmente reacionária que todos os países da América Latina, menos Guiana e Suriname, já descriminalizaram o uso de maconha. Até mesmo Alexandre de Moraes, indicado por Temer. Alexandre de Moraes, que a gente sabe, por essa foto dele que não fumou maconha, votou a favor da descriminalização, sugerindo que fosse fixado um limite de 60 gramas para diferenciar o usuário e o traficante. E aí Zanin fechou a segunda semana na firma com chave de chumbo, ao votar contra uma ação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, pedindo que a PM do Mato Grosso parasse com as ações policiais truculentas contra aldeias Guarani Caiová. Sim, os caras estão atirando nos indígenas do alto de um helicóptero. E nessa ação, como em várias outras, Zanin votou junto com os 2 indicados de Bolsonaro e contra os indígenas. Foi derrotado. Para ser justo, ele não disse que a PM estava certa. Apenas disse que julgar isso não era atribuição do Supremo. Amigo, você acabou de chegar no Supremo, tá querendo ensinar pra Rosa Weber o que é atribuição do Supremo? A mulher tá lá há 20 anos. A mulher teve que te dizer, moça, eu tô dizendo que atribuição é atribuição. Chegou ontem, querido. Fica na moral e pra caralho vota, irmão. Mesmo assim, ainda tem gente defendendo a indicação de Zanin. Sim, jornalista Leonardo Atus, fundador do Brasil 247, fala em linchamento. Não fala uma vez só, não. Ele fala algumas. Acho que ele gosta bastante dessa palavra. Vamos falar do Cristiano Zanin, que está sofrendo um processo de linchamento nas redes sociais
Algumas pessoas dizem, não, mas não é linchamento, ele tem que apanhar mesmo. Né? Eu acho que é o linchamento. A revolta contra o Zanin, o linchamento do Zanin, onda de linchamentos entra no linchamento. Sendo linchado, está linchando, o linchamento é o Zanin, porque o Zanin está sendo linchado. Existe um linchamento organizado, obviamente. Existem setores das classes dominantes que querem um tipo de ministro do Supremo. Sim, ele descobriu agora. Minha filha, assim, descobre a palavra, fica repetindo. Acho que ele não sabe o que significa linchamento. Porque eu acho que linchamento é quando a pessoa tem que ficar lendo tweet chato, discordando de decisão dele. Mas a melhor parte disso é que ele atribui esse linchamento a setores da classe dominante. Sim, o Zanin era o advogado das Americanas, do Joesley, tá? Mas ele está defendendo os interesses do Brasil profundo. Até porque quem vai preso por porte de drogas nesse país é a classe dominante. Assim como quem toma tiro da polícia nesse país. A classe dominante desse país, a gente sabe, são os Guarani e Caiová. Esse povo vai ver lista da Forbes, é tudo João Guarani Caiová, Jorge Guarani Caiová, só tem Guarani Caiová na Forbes. Quem segue passando pano pro Zanin, em geral, usa algum argumento furado. E o primeiro é bem direto. E aqui a gente vai usar alguns argumentos que a gente achou na internet, como esse daqui, por exemplo, foi um tweet dizendo: se você também tivesse sido injustamente perseguido e encarcerado por Moro e pela quadrilha do Dallagnol e tivesse um advogado que não esmoreceu, você daria o céu, a bunda ou o que ele quisesse. No caso, o STF. Olha a lógica, irmão. Você foi acusado injustamente, seu advogado não esmoreceu, você tem que dar a bunda a ele? E as 10 mil pessoas que fizeram vigília ao lado de fora da carceragem do Lula sem esmorecer? Vai ter que dar bunda pra todo mundo da vigília? Tadinho do Lula, trabalheira que vai dar. O cara é preso injustamente, tem que dar bunda injustamente também, sem nem querer, por gratidão. Só porque o outro não esmoreceu, todo mundo que não esmorece merece a bunda? Eu não sabia que tinha essa cláusula quando você contratava o advogado. Vou até ter que falar com o jurídico do programa. Esse programa aqui tem um jurídico que não esmorece. Com medo danado agora que eu não tenho vaga no STF pra dar, então vai ter que ser a bunda mesmo. Aliás, do jeito que esse cara do tweet fala, parece que tinha opção ali, dar o STF ou a bunda, mas o Lula ali falando, eita, vou dar o STF. Se o Lula fosse mais desconstruído aí, a gente não ia ter que estar lidando com esse passivo. Se é que vocês me entendem. Tratar a nomeação do ministro do STF como escolha pessoal é o argumento mais tosco de todos. Escolha pessoal, gente, é tomar café com açúcar ou sem. As pessoas que tomam café sem açúcar adoram encher o saco de quem toma café com açúcar. Mas botar açúcar no café é um direito deles, mesmo sendo errado. Lula, por exemplo, a gente sabe, descobriu que toma café com açúcar. Eu não critico. Até porque ele toma café numa xícara minúscula, maravilhosa. Só não tem nada a ver com o texto. Só queria mesmo que vocês vissem esse vídeo, que é muito bom. O tamaninho da xícara dele. Você não quer de café? Pode tomar café. Pode tomar café, pode tomar café. Traz do café, pessoal. Pode tomar café. Pode. Sim, o Lula também entrou na moda da microdose. Mas, falando sério, ao contrário do tamanho da sua xícara, as escolhas políticas do Lula são públicas. Sempre, nunca são pessoais. E essa foi exatamente a nossa crítica antes dele escolher Zanin. Ele estava fazendo uma escolha pessoal. Só que a gente é quem vai ter que lidar com as consequências dessa escolha pessoal dele pelos próximos 27 anos, sim. Nós, que também não esmorecemos na defesa dele. E não ganhamos nem um cafezinho, nem a bundinha. Quanto mais um carguinho no STF. Mas falando sério, um argumento muito usado para defender os votos do Zanin é o da independência. E para exemplificar isso num tweet, vamos lá. Tem uma teoria sobre o Zanin. Ele está votando pelas causas ganhas, em que o voto dele não muda no resultado final. Com isso, ele mostra independência e tira o argumento de quem dizia que ele votaria pelas causas progressistas. Ah, sim. Faz sentido isso, óbvio. É igual no 7-1. Júlio César tomou os primeiros gols sem querer, mas aí depois a causa já estava ganha. Foda-se. É isso. Mas o mais curioso é a ideia que a pessoa acha que o Zanin precisa provar para alguém que ele não é progressista. E por quê? E para quem? E por que ele precisa provar isso? Ele é uma das poucas pessoas no Brasil hoje que não podem ser demitidas. Mas tem um argumento ainda mais louco que parte da esquerda está usando para defender o Zanin. É um argumento supostamente democrático. E diz: o Brasil é um país medieval, extremamente racista, nazista, conservador. Zanin votou corretamente ao não associar Lula à descriminalização da maconha. As igrejas cairiam matando em Lula, até a católica. Bom, primeiro, a ideia não era ele associar a descriminalização ao Lula, não. Ninguém queria que ele votasse assim. Ah, eu sou a favor da maconha porque o Lula mandou. Não é isso. Ninguém queria que ele falasse isso. Mas o que eu acho mais louco na argumentação, que é espetacular, é a parte que diz: o Brasil é um país extremamente nazista.
Eu achei meio forte com o Brasil, não sei. Racista, certamente. Agora, extremamente nazista, eu achei forte. Mas, enfim, como o Brasil é extremamente nazista, o Zanin tem que ser extremamente nazista também. Senão, os nazistas vão atacar o Lula. Agora, o pior argumento de todos para defender a escolha de Zanin é o mais usado. E o argumento é assim. Mais um tweet real. Zanin criou o Instituto Lawfare. Deve ser quem mais entende do assunto na prática. Lawfare ainda é o maior problema do judiciário brasileiro e latino-americano hoje. Por isso, Zanin é o melhor nome para o STF. E aqui vale explicar o que é lawfare. Literalmente é usar a lei para fazer uma guerra. O Zanin não inventou esse termo, vamos explicar. Nesse conceito, já existe há uns 50 anos lá fora. Ele só importou para aplicar no Brasil, o que não é um mérito muito grande. É tipo um comediante brasileiro pegar um programa americano, colocar o nome dele com a palavra news depois. E falar, meu programa, entendeu? A mesma coisa. Mas a parte mais engraçada disso é dizer que o Zanin é o maior especialista do mundo em lawfare. Por quê? Porque ele criou o Instituto Lawfare. A gente foi no site, o Instituto só tem ele, a mulher e um amigo. E só publica livros dele, da mulher e do amigo. E as notícias todas do estudo são sobre ele, a mulher e o amigo. E, na verdade, o nome não é Instituto Lawfare, é Lawfare Institute. Em inglês. Afinal, eles dizem no site que são uma organização com atuação global. E o Instituto Lawfare é o pior nome possível para instituto que combate o lawfare. É tipo você criar um Instituto Pedofilia. Oi, não. Instituto Latrocínio. Não entendi. Vocês defendem o latrocínio? Mas no tweet tem uma frase que a gente se acostumou a ouvir e que não pode passar batido. É a de que o lawfare é o maior problema do judiciário brasileiro. E a frase já é estranha por si só. Afinal, o maior problema do judiciário brasileiro é um termo em inglês. E nosso maior problema, a gente não tinha nem uma palavra para isso na nossa língua. Não, a gente sabe que o nosso problema é outro. O que encarcera centenas de milhares de pessoas no Brasil é outra coisa. É uma coisa chamada racism. Que é uma forma de lawfare. Mas a gente procurou a palavra racismo no site do Lawfare Institute e não aparece nenhuma vez racismo, nem racism. Mas, apesar da tentativa de blindagem, as merdas do Zanin já estão chamando a atenção de gente do círculo mais íntimo do Lula. E não estou falando do círculo mais íntimo que ele deveria ter dado em vez do cargo no STF. Estou falando do círculo não tão íntimo assim. Estou falando do círculo de amizades, por exemplo, as pessoas em volta dele. Um usuário do Twitter postou um meme tirando sarro de Zanin e comparando a uns indicados de Bolsonaro. Em resposta a esse tweet, a primeira-dama Janja comentou que o meme é engraçado, mas tem um tantinho de trágico. Sim, esse meme, pelo visto, é ao contrário do Greg News, um programa trágico com um tantinho de graça. A indicação de Zanin só não é uma tragédia completa porque Lula ainda tem uma chance de tentar compensá-la. Depois de indicar aquele que talvez seja o mais reacionário de todos os 11 ministros do STF, Lula tem mais uma indicação para fazer. Sim, a Rosa Weber vai ser obrigada a se aposentar quando ela completar 75 anos, no começo do mês que vem. E se o Lula puser nessa vaga alguém que seja o completo oposto de Zanin, ou seja, uma mulher negra que seja mais progressista dos 11 ministros e que tenha bastante cabelo na cabeça ainda, na soma geral, o terceiro governo de Lula vai deixar no Supremo um legado de centro. Só que os nomes que começaram a aparecer como favoritos têm um perfil não muito diferente do de Zanin. São homens brancos bem conectados com o poder. E são pessoas ainda mais jovens que o Zanin, ou seja, que têm tudo para ficar no STF por pelo menos 30 anos. Pelos mandatos, mais outros 7 presidentes, condenando o Brasil ao extremo nazismo, por décadas. E aí não seria mais um tantinho de tragédia, não. Vai ser uma tragediona bem inteira mesmo, sem nem um tantinho de graça. 2 nomes lideram hoje as redes de apostas. O primeiro é Jorge Messias, de 43 anos, que é o nome mais apoiado dentro do PT. Ele hoje é o advogado-geral da União, nomeado pelo Lula. Ele já foi assessor do ex-governador Jacques Wagner e da ex-presidenta Dilma. E você provavelmente já o conhece, mas não como Messias, e sim como Bessias. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Esse áudio, para quem não lembra, é um grampo ilegal que o então juiz Sérgio Moro divulgou à imprensa e que acabou impedindo que Lula virasse ministro da Casa Civil. E o Bessias é mencionado por quê? Porque ele era o subchefe para assuntos jurídicos da presidência da República. E eu sei que você está pensando, o Moro
Vai ficar puto com essa indicação. Nossa, você deve estar pensando, talvez, que maravilha, mas, por outro lado, será que a gente tem que se pautar por coisas que vão deixar o Moro puto? Por melhor que essa ideia soe, depois do Bessias, qual vai ser a próxima indicação? O cara que bateu no Moro na 5ª série? O ex-namorado da mulher dele? Vai ser o hacker de Araraquara? Mas voltando ao Bessias, o que a gente sabe sobre ele? A gente sabe que ele sempre foi um cara dos bastidores da política. Ele já foi consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, já foi procurador do Banco Central e do BNDES, mas a gente não sabe o que é que ele pensa sobre nenhum assunto que impacta diretamente na vida de milhões de pessoas no Brasil. O que a gente sabe, sim, é que o Jorge Messias é da Igreja Batista e tem o costume de citar passagens bíblicas em suas falas públicas. Sim, acho que é uma mania de gente que se chama Messias, mas não sei. E dizem que ele tem sido elo entre o governo e líderes evangélicos. E a bancada evangélica do Senado, que aprovou em peso a indicação do Zanin, agora apoia ele. Provavelmente, Zanin deve conseguir o apoio de todos os senadores da bancada, menos de Magno Malta. É esperado um voto favorável até de Damares Alves a conferir. E agora, o próximo, que tem ali o aval, o apreço da bancada evangélica é Jorge Messias. Para mim, o fato da Damares aprovar alguém tinha que ser um critério de exclusão. Mas, talvez você pense, gente, mas o ministro precisa ser aprovado pelo Senado. Só que nunca, nos últimos 100 anos, o Senado reprovou a indicação ao Supremo. O Senado é tipo uma escola construtivista, todo mundo passa de ano. O outro candidato liderando a rede de apostas não é favorito dentro do PT, mas é o preferido do mundo político, Bruno Dantas, 45 anos, presidente do Tribunal de Contas da União e ex-namorado da Vanessa da Mata. Mas eles terminaram na pandemia. Sim, a Vanessa mandou um. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Essa música parece muito a sequência de mensagens do WhatsApp. São várias frases curtas que não rimam. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Fora que ela fez uma música sobre alguém que não tem o que dizer. Ela, inclusive, diz na música, não tem o que dizer. São só palavras. É o que sinto. Não muda. Pô, você não tem nada o que dizer, irmão. Tinha que ser uma música instrumental, então. E não bastasse ela dizer que não tem palavra, depois entra o Ben Harper dizendo a mesma coisa em inglês. I have nothing else to say. Ou seja, ela não tem o que dizer em várias línguas. Fez uma versão em inglês pro Zanin entender. Claro, pessoal do Institute. Antes de ser nomeado para o TCU, o Bruno Dantas foi chefe da assessoria jurídica do Senado, onde ele tinha que lidar com os interesses de todos os senadores e acabou apadrinhado pelo Renan Calheiros. E, tal qual seu padrinho, Bruno Dantas sabe ser político. Ganhou a simpatia do PT ao ser firme contra lavajatistas e também contra as tentativas de desmoralização da urna eletrônica, mas, aparentemente, também não quis se indispor com os militares, que trabalharam para desmoralizar as urnas. Eram pessoas que iam para a porta dos quartéis para pedir intervenção militar, mas, pelo que nós vemos, jamais houve qualquer movimento das Forças Armadas na direção de atender esse pleito absolutamente ilegítimo, criminoso, de uma intervenção militar. Sim, jamais houve qualquer movimento das Forças Armadas. De fato, os caras invadiram os 3 poderes na frente das Forças Armadas, não fizeram qualquer movimento. E depois, quando a polícia veio prender os invasores, os tanques das Forças Armadas ficaram parados na frente da polícia sem fazer qualquer movimento. Mas o que eu achei mais curioso nesse vídeo é que o Bruno Dantas parece muito Marcelo Adnet, que fez a harmonização facial. Um Adnet que perdeu a mão no Botox. Você vê que o rosto dele tá igual às Forças Armadas, não faz qualquer movimento. Bruno Dantas, nos bastidores, ele já é tido como um novo Gilmar Mendes. Parece que muda de opinião conforme a situação. Ele tem tentado convencer alguns interlocutores de que ele sempre foi progressista, mas foi ele quem abriu as portas para o Zanin conseguir se encontrar com os senadores evangélicos que estavam reticentes em aprovar sua indicação para o STF. Ou seja, Bruno, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você vê que nessa letra ela tem o que dizer. Ai, 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 ai.
Mas, falando sério, um Supremo relativamente progressista e garantista é muito importante num país como o Brasil, onde o sistema político é dominado pelas forças ultraconservadoras e punitivistas que já controlam o Congresso. É um contrapeso. Se não fosse o Supremo, não haveria poder nenhum capaz de proteger direitos de minorias, de trabalhadores, dos mais pobres e a própria democracia, que são valores para os quais a maior parte do Congresso parece não ligar muito. A gente tem que lembrar que foi só graças ao Supremo, gente, que as universidades puderam criar cotas para negros, que homossexuais passaram a ter os mesmos direitos de heterossexuais para formar uniões estáveis, que mulheres deixaram de ser obrigadas a gestar bebês sem cérebro até o parto, que Bolsonaro não pôde atropelar os governadores para deixar a pandemia se espalhar sem freios. O problema é que nada indica que o Lula sequer vai tentar compensar o tantinho de tragédia que ele já causou. Informações dos bastidores já dão conta de que o Lula não pretende indicar uma mulher para a vaga de Rosa Weber. Por quê? Porque ele não conheceria nenhuma jurista ou advogada em quem tenha plena confiança pessoal. Sim, o Lula está há quase 50 anos da vida pública, mas parece que não conheceu nenhuma mulher digna de ocupar esse cargo. Sendo que ele foi perseguido por um procurador homem, foi condenado por um juiz homem, foi um ministro do Supremo homem, que não deixou ele ir no enterro do irmão. Quando ele foi absolvido no Supremo, foi com o voto das 2 mulheres juízas da corte. E quando ele foi reeleito, foi graças ao voto das mulheres, dos mais pobres, dos nordestinos. E assim mesmo, ele está nesse momento Red Pill. E faz sentido. Ele está assumindo Red Pill. Ele achou que a pílula vermelha era do PT, só que não, Lula. Não é assim. A pílula, no caso, é para tomar azul, como o Exército Brasileiro bem sabe já. Mas, enfim, o Lula estaria dizendo que ele não conhece nenhuma mulher de confiança. E pode ser verdade, vai ver, ele só conheceu gente como a astróloga da Nicole Puzzi. Claramente não é de confiança. Então, ele está traumatizado. A gente tem que dar a ele o benefício da dúvida. Talvez ele não conheça uma mulher apta para o cargo, mas a base dele conhece. O movimento Mulheres Negras Decidem já criou uma lista tríplice com 3 mulheres garantistas, progressistas e com notório saber jurídico que podiam muito bem ocupar essa vaga. A juíza Adriana Cruz, a promotora de justiça Lívia Santana Vaz e a advogada Soraya Mendes. Várias outras mulheres negras muito qualificadas foram indicadas por diferentes organizações do movimento negro. Agora só falta Lula criar confiança nelas. E confiança só se cria conhecendo. Por isso, hoje a gente vai terminar com um convite. Ou melhor, a gente vai terminar chamando você que nos assiste para fazer um convite junto com a gente. Um convite para o Lula. Lula, a gente só queria que você tomasse um café com essas mulheres. Pode ser um cafezinho minúsculo, pode ser um shot. Um shot de café com açúcar. Esse shot, Lula, faz milagre acontecer. Pode ser aí em Brasília, mas se você viajar, a gente se compromete a ir onde você estiver. A gente só te pede que você responda ao nosso convite até o dia 15 de setembro, que é para dar tempo da gente organizar tudo antes da Rosa Weber se aposentar. E eu sei o que você está pensando. Você, espectador em casa. O Gregório está igual a Vanessa da Mata. Está com expectativas irreais. Mas, como diz a própria Vanessa, há um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. A gente só precisa que o Lula conheça essas pessoas. E a gente sabe que se eu mandar um e-mail para o Lula, é possível que ele nunca veja. Mas se milhares de pessoas ao mesmo tempo enviarem e-mail para ele, ele também não vai ver, porque não vê e-mail. Mas alguém no gabinete vai ver, alguém vai olhar para aquilo e falar: meu Deus, 30 mil, 40 mil e-mails ao mesmo tempo aqui, sobre a mesma coisa, talvez eu deva avisar o Lula não, que ele não vai expor a Janja, deve avisar a Janja, e a Janja vai avisar o Lula. Por isso, eu conto com vocês. E, para te ajudar a convidar o Lula para tomar um café com elas, a gente criou um site. tomaumcafécomelas.com.br. Sim, a gente comprou esse domínio. E se não der certo a estratégia, ele vai ficar inutilizado, deserto, igual o site do Lawfare Institute. Mas, enfim, através do nosso site, você vai poder mandar e-mail direto para o gabinete do presidente, chamando ele para conhecer e conversar publicamente com a Adriana, com a Lívia, com a Soraya, com outras juristas negras que podem ocupar esse cargo e mostrando que, ainda que esse seja um governo bem melhor do que o último, ele não está imune a erros nem à pressão popular. Mas a gente preferia mesmo que ele não errasse nessa. Então, vai lá no site agora, corre. tomaumcafécomelas.com.br. É só isso. Boa sorte. Esse foi o Greg News.